Olá pessoal, essa é uma aula de biologia voltada para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Rodolfo e hoje a gente vai falar de ecossistemas aquáticos e terrestres, tá? A gente vai trabalhar com diferentes tipos de ecossistemas que existem tanto em ambientes aquáticos, mares, oceanos, e também em ambientes terrestres, né, na Terra, tá bom? Vamos entender primeiro o que é um ecossistema. A gente já tratou desse assunto antes, mas vamos relembrar, né? O ecossistema nada mais é do que um conjunto de todos os seres vivos de uma região, tá? Então pega todos os seres vivos, plantas, animais, e suas interações entre si, então como os seres vivos interagem entre eles, e com os fatores abióticos, ou seja, não vivos do ambiente, como eles também interagem com aquilo que não é vivo nesse ambiente. Interage com a água, com o ar, com o solo, com a temperatura, com a luz, todas essas coisas não vivas. Então, é os seres vivos interagindo entre si e com os fatores não vivos do ambiente. Nós vamos começar falando dos ecossistemas aquáticos, tá? Eles são separados em três tipos: os de água doce, os de água salgada e os de água salobra. Nós vamos começar falando pelos de água doce, que podem ser lênticos, lóticos ou úmidos. Vou explicar para vocês o que é. Zona lêntica são aqueles ecossistemas de água doce, mas que é água parada, tá? Então seria, por exemplo, os lagos, onde a água fica estagnada ali numa certa região. Olha aqui na imagem, né? Então tem maior quantidade de matéria orgânica e menor de oxigênio. Então, como aqui vai ter animais sobrevivendo, seres vivos sobrevivendo aqui, vegetais e tudo mais dentro dessa água, então tem um acúmulo de matéria orgânica ali. O próprio alimento desses seres vivos, o corpo deles, as fezes que eles liberam, vai acumulando, né, matéria orgânica nesse ecossistema. Só que ele tem uma menor quantidade de oxigênio, exatamente porque a água é parada. Então, ó, diferentes imagens aqui de lagos para vocês, de diferentes regiões do planeta, certo? Maior quantidade de matéria orgânica, menor quantidade de oxigênio. Já nos ecossistemas de zona lótica, é água doce também, só que agora a água ela é corrente, porque a gente está falando de terrenos inclinados. Então a água ela vai ser corrente, então ela tem uma maior quantidade de oxigênio, porque conforme ela bate, ela mistura oxigênio na água, e só que uma menor quantidade de matéria orgânica, porque conforme o rio vai correndo, ele vai carregando essa matéria orgânica embora, tá? Então, rios, cachoeiras, cascatas. Então, quanto mais inclinado for um terreno, mais rápida essa água corre. E aí ela, conforme ela vai batendo nas pedras, ela vai misturando o oxigênio. Agora, se o relevo for com uma inclinação bem pouca, né, não é muito inclinado, então aí a água vai correr mais lentamente. Aí sim tem um pouco mais de matéria orgânica aqui e tudo mais, mas mesmo assim é, ainda é considerado de zona lótica, porque a água está seguindo uma corrente, ela não está parada, tá? E tem ainda a zona úmida, que são aquelas áreas em que o solo se encontra encharcado de água, como é o caso dos pântanos, né? Então tem algumas regiões onde o solo fica todo coberto por água, e aí é o que a gente chama de zona úmida. Olha só, essa região com as árvores todas, com a base delas embaixo da água, né? E aqui, por exemplo, é uma foto do Pantanal, que fica aqui no Brasil, né? Região ali de Mato Grosso, por ali, onde tem várias áreas que ficam alagadas, né? Então, é um ambiente que tem muitas áreas de zona úmida. Agora nós vamos falar da água salgada, tá? A água salgada, os ecossistemas de água salgada, eles são divididos em três tipos.
O primeiro tipo a gente chama de zona fótica. São essas áreas do oceano que são claras, porque como é mais próximo da superfície, essa área recebe luz, né, luz solar. E isso faz com que nessas regiões possam viver seres fotossintetizantes, né, que são seres vivos que fazem fotossíntese, principalmente algas, né? E isso faz também ter uma maior variedade de espécies, né? Vai ter uma variedade muito grande de diferentes espécies vivendo nessas regiões com luz, né? Nessas regiões, como tem luz ali e tem seres fotossintetizantes, a cadeia alimentar ela está completa. A gente viu algumas aulas passadas que na cadeia alimentar vão ser encontrados, primeiramente, quem começa a cadeia alimentar são os produtores, né, como as plantas e as algas, é um ser vivo que faz fotossíntese, produz o alimento, e depois dele vem os consumidores, que apenas vão consumir o alimento que o produtor produziu. Então aqui as algas agem como produtores e elas acabam alimentando toda uma variedade de seres vivos nessas regiões, certo? Então se tornam regiões com uma variedade muito grande de seres vivos, como é o caso dos recifes de coral, que tem uma variedade muito grande ali de seres vivos, peixes, corais, algas, é, crustáceos, né? Muitos tipos de seres vivos diferentes. Então aqui mais imagens de coral. Aqui já seria, não seria num recife, seria mais para o meio do oceano. Mas olhem para essa imagem, como esse oceano está vazio aqui, né? A gente tem a ideia, muitas vezes, de que o oceano tem peixe em todos os lugares, né? Está repleto de peixes, mas isso não é real, né? Tem algumas áreas do oceano que são mais habitadas do que outras, principalmente mais perto da costa, é onde encontra a maior parte dos seres vivos aquáticos, né? Tem grandes extensões, grandes áreas do oceano que são praticamente inabitadas, né? Que nenhum ser vivo vive ali. São como se fossem desertos, né, aquáticos, desertos marinhos. Claro que às vezes passa um animal por aqui, um ou outro, às vezes um cardume de peixe viajando, às vezes uma baleia viajando, mas esses animais não moram aqui, né? Eles não vivem aqui o tempo inteiro. Então são grandes extensões do oceano praticamente inabitadas. Aí a gente vai para a segunda área da água salgada, que é a zona afótica, né? Que significa sem luz. Ou seja, são regiões do oceano tão profundas que a luz do sol não consegue chegar. E se não tem luz, não tem seres fotossintetizantes, né? Não tem nenhum ser vivo que faça fotossíntese ali. Então vão viver nessas áreas praticamente só consumidores, tá? Então eles vão se alimentar basicamente ali caçando uns aos outros, ou também do resto de alimento que vem lá da superfície. Conforme esse alimento vai afundando, né? Ali pode chegar nessas áreas mais profundas do oceano e aí vai servir de alimento para esses animais. Vocês podem ver aqui nas imagens algumas espécies de peixes de áreas muito profundas. São animais extremamente diferentes, né? Aí estranhos para a nossa visão, mas eles são adaptados a viver nesse ambiente. Então eles têm corpo mais mole, né, para aguentar a pressão. Eles têm bocas muito grandes porque não tem luz lá embaixo, então eles não conseguem enxergar. Então eles precisam de uma boca bem grande para qualquer coisa que eles perceberem, qualquer vibração na água, eles abrem a bocona para tentar pegar o que seja de alimento que tiver ali na frente deles. Há muitos tipos de crustáceos aí, né? Águas vivas, certo? E por fim, o último tipo de ecossistema de água salgada é a zona de marés, né? Que são aquelas áreas perto da costa que
Quando a maré sobe, fica embaixo da água, e quando a maré desce, eles ficam para fora da água, né? Então, ora está submersa embaixo d'água, ora está imersa para fora da água. Então, nessas imagens aqui, a gente pode ver que a maré desceu e os animais aquáticos ali, e algas, ficaram para fora, certo? O regime de maré alta e maré baixa, ele acontece todos os dias. A maré sobe e desce. Tá? Então, vários tipos de animais podem ser encontrados nessas regiões. Aqui é a mesma coisa. A maré desceu e olha quantas conchas, tem até uma estrela do mar aqui que ficou para trás. Então, algas, aqui são pesquisadores, né, que estão procurando seres vivos aqui. A gente pode ver as algas, ouriços. O último tipo de ecossistema aquático seria os ecossistemas de água salobra. A água salobra nada mais é do que uma mistura entre água doce e água salgada. Então ele acontece naquelas regiões onde o rio deságua no mar. Geralmente essas áreas são com muita lama, né? São lamaçais. Então só um tipo muito específico de planta que consegue se desenvolver nessas regiões, que é a chamada mangue, né? Então forma uma vegetação que a gente chama de manguezal. O mangue seriam essas árvores. Vejam que as raízes dessas árvores, elas são para fora, né? São aéreas. Então essas raízes são assim para dar estabilidade para a planta, né? Para ela conseguir ficar em pé. E essas áreas são muito importantes para a manutenção da vida aquática, né? Acontece que muitos animais marinhos, principalmente, vêm para essas regiões de mangue para botar os seus ovos. Então, vários tipos de peixes botam os ovos no meio das raízes do mangue. E ali os filhotes nascem e eles conseguem ficar bem mais protegidos de predadores, essas coisas, além de ter uma quantidade muito grande de alimento para eles. Então, a preservação do mangue é muito importante para a preservação da vida marinha, né? São áreas extremamente importantes, tá? E também tem uma importância comercial, muita gente vive de capturar caranguejos nesses locais para vender, né? Para alimentação. Então, essa importância aí do manguezal, né? Ele serve como se fosse um berçário onde a vida marinha, peixes principalmente, vão se desenvolver, né? Os filhotes encontram nessas regiões áreas muito boas para se desenvolver. Olha, um caranguejinho de um mangue. E agora a gente vai para os ecossistemas terrestres. Então a gente separa também em 3 tipos: úmidos, intermediários e áridos. A gente vai falar sobre eles. Eu não vou falar sobre todos os tipos de ecossistema terrestre que existe. A gente vai focar somente naqueles principais, tá? Começando pelos úmidos, a gente começa falando das florestas tropicais, né? Florestas úmidas tropicais. Então, uma principal característica desse tipo de ecossistema é a grande diversidade de espécies, né? Uma variedade muito grande de plantas e também uma variedade muito grande de animais. Aqui algumas imagens de florestas tropicais. Aqui no Brasil nós temos 2 florestas tropicais principais, né? Que seria a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Olha essa imagem, a gente consegue ver, né, uma variedade bem grande de plantas aí, diferentes tipos de folhas, né? Essa é uma característica importante das florestas tropicais. Também muitos corpos d'água, né, muitos rios, cachoeiras, porque essas florestas nascem em regiões onde chove muito. Olha lá, rios, né? Olha como as folhas são grandes, né? São florestas muito bonitas, muito diversas. Olha nessa imagem, né? Árvores altas, arbustos mais baixos, plantas em cima das árvores. Então, uma variedade muito grande aí de espécies.
E essas florestas tropicais são encontradas nessa área do planeta Terra que é chamada de zona tropical, certo? Então aqui no meio existe essa linha imaginária que a gente chama de Equador, né, que separa o planeta em lado norte e lado sul. Acima do Equador existe o Trópico de Câncer, abaixo do Equador existe o Trópico de Capricórnio. Então, entre esses dois trópicos é chamado de zona tropical. E é exatamente nesses pontos onde são encontradas as florestas tropicais, por isso é o nome delas. Então é nessas áreas onde tem um verde mais escuro, ó. Aqui na América do Sul, né, região amazônica, Mata Atlântica. Na África também, na região do Congo, né, algumas. E aqui no sul da Ásia e também pegando as ilhas da Oceania, uma grande floresta tropical aqui. Bom, além das florestas tropicais, tem aquelas florestas temperadas, que são em regiões do planeta onde as estações do ano são muito bem marcadas, né? Aquelas 4 estações do ano são muito diferentes. Então aqui essa imagem representa uma floresta temperada, né, em diferentes épocas do ano, em diferentes estações. O número 1 aqui seria na primavera, onde as plantas estão soltando flores. A2 seria no verão. A3, o outono, onde essas folhas começam a cair como preparação para o inverno. E por fim, o inverno muitas vezes vem com neve, né? Então, a vegetação das florestas temperadas, elas têm que estar muito bem adaptadas a conseguir sobreviver a condições tão diferentes ao longo do ano. Então aqui uma imagem de floresta temperada. A gente já não vê tanta variedade de espécies, né? É mais comum a gente ficar repetindo o mesmo tipo de árvore e tudo mais. Olha, no outono, né, elas têm essa característica, ficam bem bonitas porque as folhas vão mudando de cor, vão ficando amareladas, laranjas e vão caindo, né? Essas folhas caem no chão da floresta. Olha só, no outono, né? As árvores com diferentes cores. E no inverno, essas plantas, essas árvores perderam todas as folhas. Então a gente pode ver aqui que os galhos estão sem folhas. Não quer dizer que elas morreram, quer dizer apenas que elas estão esperando o inverno passar para poder brotar de novo. Essas florestas temperadas, elas estão marcadas com esse verdinho mais claro aqui. Então, principalmente na região leste aqui dos Estados Unidos, na Europa e aqui no leste da Ásia, pegando aqui uma parte da China, do Japão. Os ecossistemas intermediários, que não são tão úmidos, mas não são tão secos também. A gente vai falar primeiro das savanas, que aqui no Brasil, as savanas brasileiras são conhecidas como cerrados, né? São ecossistemas com árvores mais baixas, né, numa estatura menor, e mais espaçadas também, mais distantes uma das outras, né? E as savanas são muito bem marcadas por ter períodos de chuva intensa, uma época do ano chove muito, e outra época do ano é completamente seco. Olha imagens, né? As árvores são mais baixas, retorcidas, mais longes. Todas essas imagens são do Brasil. E aqui imagens da África, né? A gente pode ver áreas bem abertas, poucas árvores, alguns animais pastando. Aqui é a mesma coisa. Bom, as savanas estão marcadas de roxo e elas são encontradas, então, aqui na região central da América do Sul, pegando boa parte do Brasil, na África, também uma grande savana, e na Austrália também tem áreas de savana. O outro ecossistema do tipo intermediário são os campos, né, que tem o predomínio de gramíneas, grama mesmo, né, capins, diferentes espécies de capins,
e raríssimas árvores. É muito difícil encontrar árvores nesses ambientes. Existem campos naturais, mas é importante ressaltar que o ser humano produz muitos campos, né? Conforme a gente desmata e tira mata de alguma região, acaba sobrando só gramíneas e a gente transforma aquela região em um campo, muitas vezes utilizado para criação de gado, certo? É um problema ambiental. Os campos, eles estão marcados aqui com essa cor amarela, tá? Eles são encontrados na América do Sul, aqui pegando a região sul do Brasil, Argentina, na América do Norte, boa parte da Ásia e também na Austrália. Por fim, agora o ecossistemas áridos, né, que são aqueles mais secos, que são os desertos, tá? De uma forma geral, os desertos têm uma grande variação de temperatura, ou seja, de dia é muito quente, à noite é muito frio, podendo ficar abaixo de zero, às vezes, a temperatura, enquanto de dia faz mais do que 50 graus. E também a baixa umidade, né? Tem desertos às vezes passam 10 anos sem nunca ter chovido. Aqui essa imagem é uma duna, né? Então é aqueles montes de areia que vão andando conforme o vento vai empurrando eles. Então, vegetação bem pouca, né? Pouca vegetação. A vegetação que tem que ser bem adaptada a viver em um ambiente bem seco, então muitos cactos, né, muitas plantas mais resistentes que vão conseguir sobreviver a esse tipo de ambiente, certo? Então aqui algumas imagens de deserto. E também tem desertos frios, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, o Atacama é uma região de deserto frio. Os desertos, eles estão marcados com essa cor alaranjada, tá? Então a gente consegue ver aqui pequenas áreas desérticas na América do Sul e na América do Norte, uma grande área desértica aqui na África, né, e Oriente Médio. Esse aqui é o famoso deserto do Saara, o maior deserto do mundo, né? Também algumas áreas de deserto na Ásia e uma aqui na Austrália, também um deserto muito seco. E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do processo que a gente chama de desertificação, né? Que é um desequilíbrio ambiental. Então, a desertificação é o fenômeno que corresponde ao empobrecimento e diminuição da umidade em solos arenosos. Então, em muitos locais que tem solo com muita areia, pode se transformar em desertos muito facilmente, que é o processo que a gente chama então de desertificação. Uma área ficar muito seca e se transformar num deserto. Isso tem acontecido muito por ação humana, né? Inclusive aqui no Brasil, principalmente na região do Nordeste, em áreas de caatinga que já são áreas mais secas, né? Áreas semiáridas, mas também até mesmo na região amazônica, que é uma região com muito regime de chuva e tudo mais, que deveria ter uma floresta, tem áreas lá que têm se transformado em desertos por causa da ação humana, né? Então, quais são as causas da desertificação? O que a gente faz que vai causar essa desertificação? Então, principalmente, o uso intensivo da terra até a exaustão, né? Então, você vai tirando água daquela terra, ou então plantando demais naquela terra, até acabar com todos os recursos que aquela terra tem, então ela acaba virando um deserto. Sobrepastoreio, né, que é uma população animal, principalmente de gado, muito acima da capacidade que aquele ambiente tem de resistir, né? Então acaba que
o gado vai comendo toda aquela vegetação, vai pisando na terra, o solo vai ficando cada vez mais duro e acaba se tornando um deserto. O desmatamento e as queimadas, né? Desmatar a área, cortar árvores, queimar essas áreas, isso leva à desertificação também. Extrativismo de madeira, né, que está relacionado com o desmatamento, então cortar árvores para usar madeira. E a mineração, né, você tentar tirar minerais preciosos de uma região, como é uma ação muito predatória, ela acaba afetando muito o ambiente ao seu redor. Bom, pessoal, é isso. Esses são os diferentes tipos de ecossistemas. Espero que tenha ficado claro para vocês. Façam a atividade aí que eu pedi e até a próxima aula. Um abraço.